Olá, começa agora mais um Alesp Cidadania. E o tema de hoje é nomadismo digital. O que é nomadismo digital? Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio da TV Alesp o Rafael Scapella, ele que é nômade digital. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. E recebo também o Eric Ribeiro, ele também é nômade digital. Eric, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade também. E eu vou começar aqui perguntando para o Rafael. Rafael, o que é exatamente nomadismo digital? Explica isso para os nossos espectadores. Então, seria como um home office móvel, né? A partir do momento que você pode trabalhar da sua casa de forma remota, isso dá também a oportunidade de você estar em diferentes lugares, não só na sua casa, mas talvez numa cidade vizinha, em outro estado ou até mesmo em outro país, né? Porque através da internet você pode fazer o seu trabalho, né, de forma totalmente remota, né? E quando você faz isso, né, você muda de cidades, de estados, de países também, continua trabalhando através da internet, né? Nós chamamos isso de nomadismo digital. O Eric, você viajando por aí, trabalhando como nômade digital, quando alguém pergunta o que você faz, essa também é a explicação que você dá? Como é que você explica para a pessoa entender, afinal, qual que é o seu trabalho? Você tem que procurar termos sempre para poder explicar de uma maneira muito didática para as pessoas, né? Eu costumo dizer que o nômade, por si só, ele já tem o intuito de mudar de um lugar para outro. Aí as pessoas perguntam, e aí, como é que trabalha? É exatamente isso, utilizando a internet para você trabalhar com liberdade geográfica de qualquer lugar do mundo. É assim que eu explico. Agora, eu imagino que vocês não foram nômades digitais a vida toda. Então, eu quero saber até um pouquinho o que você, Rafael, fazia antes de se tornar um nômade digital. Então, eu trabalhava na Austrália, né? Eu era redator técnico, trabalhava no escritório. Aí depois que eu saí da Austrália, né, eu consegui por alguns anos juntar um dinheiro que me possibilitou a tirar um ano sabático, né, para eu ver o que eu queria fazer. Eu gostava muito de viajar, já tinha visitado 10 países, mas não como nômade. Então eu já tinha o canal do YouTube que estava crescendo, eu já tinha aprendido inglês, né, por ter vivido no Canadá e na Austrália. Isso me deu a oportunidade de ensinar o inglês também, né? Então foi a partir daí que eu comecei, né? Mas antes disso, meu trabalho era uma coisa tradicional, né? Escritório, cumprir horários e tudo mais, né? Então foi uma mudança gradual de mais ou menos um ano aí, né? Que eu saí do escritório, passei por um processo aí de um ano mais ou menos, e depois comecei a trabalhar de forma remota. E você, Eric, o que fazia aí antes de virar um nômade digital? Eu era gestor de obra, minha primeira formação é engenharia civil. Então eu viajava entre estados e cidades, sendo gestor de obra. Era isso que eu fazia. Completamente diferente, porque precisava de mim ali presencialmente para poder verificar, avaliar, gerir a obra e a equipe como um todo. Era isso que eu fazia. E quando você teve esse start, assim, vou mudar a minha vida, vou deixar de ser engenheiro, vou deixar de trabalhar numa cidade fixa, de repente vou viajar ao mundo, como é que começou essa ideia na sua cabeça? O fato de estar em diferentes estados e cidades como gestor de obra, isso já tinha uma facilidade para poder ser nômade, né? Mudar de um lugar para o outro. Porém, quando eu estava fazendo um MBA em Campinas, várias experiências ali de outros alunos, olha, eu já fui para a África, eu já fui para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, etc. E isso me despertou. Falei, poxa, o mundo está ficando pequeno demais aqui para mim, eu preciso conhecer e viver outras experiências. Foi então que aí eu comecei um planejamento para poder fazer essa transição de carreira. Você tocou num ponto importante, planejamento. Até que ponto é necessário esse planejamento? Qual que é a importância disso antes de você virar um nômade digital? É fundamental. O planejamento, se você não tiver um planejamento, é bem provável que você não consiga concluir aquilo que você quer viver ou viva por apenas pequenos momentos. E quando a gente vive essa experiência do nomadismo digital, dessa liberdade geográfica, você não quer parar. Porque você se encanta com essa liberdade, com outras culturas, paisagens, gastronomia e assim por diante, você não quer parar. E muitas pessoas, por não ter planejamento, eles acabam desistindo no caminho ou matando o próprio sonho. Então, eu e minha esposa fizemos um planejamento
de 2 anos apenas só para viver um intercâmbio na Irlanda, que foi o nosso primeiro salto. Um planejamento financeiro, psicológico, emocional e físico para viver essa primeira experiência. E aí depois da Irlanda é a história que daqui a pouco a gente pode contar. Rafael, pegando o gancho no que o Eric está nos falando, como é que foi o seu planejamento? Você disse até que precisou juntar um dinheirinho ali, trabalhando de uma forma formal, para aí sim você realmente ganhar o mundo com o nomadismo digital. Explica o seu planejamento para a gente. Sim, porque até esse momento isso era um sonho, né? E nada de errado em você sonhar, mas é preciso ter um planejamento também e ter paciência, porque senão o sonho acaba se tornando, né, uma ilusão, algo que nunca acontece. Então, eu já tinha, né, o YouTube na época era algo assim que eu fazia nos finais de semana, colocava um vídeo de vez em quando e tinha meu trabalho no escritório. E com isso eu fui juntando dinheiro, né, para investir nesse sonho, mas chegou uma hora que eu dei esse salto, né, tirei um ano sabático, falei, tenho esse dinheiro guardado, se eu não conseguir, né, fazer tudo que eu planejei, né, de conseguir trabalhar de forma remota e ganhar o bastante para isso, então eu vou ter que voltar para o escritório, arrumar um trabalho e, né, o meu planejamento vai ter dado errado, né. Felizmente, né, com dinheiro guardado, com planejamento, com muitos erros também, né, porque não foi tudo um mar de rosas, houve muitos erros, né, mas também houve aprendizado com os erros, né. Aí eu consegui, então, de fevereiro de 2014, né, chegou em novembro, foi quando eu tive aquele, sabe, aquele insight, assim, nossa, eu finalmente estou trabalhando de forma remota, né, eu já posso fazer isso, né, e isso foi graças a todo um planejamento, muitos acertos, muitos erros também, né, então é isso, é sonhar, mas também ter esse planejamento que o Eric falou, né, que isso é muito importante. Agora, muitas pessoas que até já têm alguma informação sobre o nomadismo digital, às vezes acham que ser nômade digital é simplesmente viajar pelo mundo. E eu acredito que não seja isso. Eu acredito que vocês, na área de vocês têm as responsabilidades profissionais de vocês, né? E como dar conta dessas responsabilidades, tendo a oportunidade, às vezes, de não estar ali batendo cartão, né? Não tendo um horário certo, de, às vezes, estar em lugares paradisíacos, né? Como ter essas regras, né? Ter esse regramento para que o trabalho seja feito e não vire só turismo, essas viagens internacionais. Às vezes é difícil encontrar um equilíbrio de fato, né? Às vezes, 11 da noite, hora de estar dormindo, nós estamos trabalhando, né? Ou num lugar bonito, é hora de relaxar um pouco, curtir uma praia, nós estamos lá trabalhando também, o que é errado. Então, disciplina também, ter os horários e planejar também para coisas que fogem do planejamento. Há imprevistos, tanto no trabalho tradicional, como no nomadismo digital. Às vezes você está num lugar que a internet não é tão boa quanto você esperava, então é bom ter um plano B. Por exemplo, se não houver internet, então eu tenho esses afazeres que eu posso fazer de forma offline por 1 hora ou 2. Né? Então é bom ter esse planejamento para que você não fique lá super dependente da internet. Né? Você depende tanto que quando não tem internet, que de vez em quando acontece, você fica lá, né, sem saber o que fazer. Eric, fala um pouco sobre isso também, sobre o fato de você ter que se preocupar com as responsabilidades profissionais e não só estar ali num lugar bonito pensando em conhecer lugares turísticos, por exemplo. Eu acho que o principal ponto, Fábio, é justamente você encontrar o porquê, o propósito que está por trás de tudo isso. Quando você tem um porquê muito bem definido, você sabe o porquê você faz, você gasta tempo e energia focada naquilo, sem se distrair com as coisas que estão à sua volta. Como o Scapella falou, sim, é muito difícil encontrar o equilíbrio. Mas quando você começa com o porquê, você consegue encontrar o que não quer, você elimina as distrações. E isso é muito importante nas viagens. Porque realmente, você estar num lugar paradisíaco, isso pode te afetar e prejudicar muito a sua produtividade. Mas quando você encontra esse porquê, eu acho que é muito interessante. E aí, claro, você tem que ter uma disciplina, né? E além da disciplina, você também tem que ter o background financeiro para poder suportar algumas regalias. Hoje eu quero acordar um pouco mais tarde, ou hoje não deu para executar o trabalho que eu gostaria de fazer. Se você não tem um background financeiro muito bem planejado, você não tem liberdade, você se vê numa prisão trabalhando sempre pela necessidade e pelas circunstâncias. Então, quando você consegue alinhar pelo menos esses 2 pontos, vou colocar 3, o porquê, planejamento financeiro e disciplina, você consegue com certeza ser um nômade digital.
Eric, antigamente, as pessoas mais velhas, elas queriam segurança, elas queriam ter um trabalho ali, que elas entrassem às 8, saíssem às 5, que tivesse registro em carteira. Isso era muito importante antigamente para as pessoas. O que é que os seus familiares dizem do seu trabalho atual? O que é que seus amigos dizem do seu trabalho atual? Seus pais, o que é que eles pensam a respeito de você não estar dentro de um escritório ali das 8 às 5, mas sim fazendo um trabalho, vamos dizer assim, não convencional? Excelente pergunta. Eu acho que a palavra que o pessoal nos chamam, né, chama os nômades digital, é louco. Ah, vocês são loucos, isso não existe, isso não dá dinheiro. E outras palavras mais que não é o caso citar. Mas é muito difícil você explicar para os seus familiares e amigos sobre essa segurança ou falsa segurança, né? Na verdade, a gente foi treinado justamente para bater aquele ponto ali. A gente não foi treinado para entregar resultado. Agora, quando você muda essa chave, aí fica diferente. Você é remunerado pelo seu resultado, por aquilo que você entrega. Isso é muito importante. Colocar na cabeça das pessoas é muito difícil. E de verdade, eu acho que nem é preciso. Eu acho que o resultado, o nosso resultado, não só o meu ou do Scapella, e sim dos nômades digitais, falam por si só. E aí desperta a curiosidade. O que você está fazendo? E é aí que entra essa virada de chave e as pessoas se chegam e falam, me explica um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre como você ganha dinheiro. Você não bate ponto? Você não tem um horário de expediente ali pré-definido? Não. Aí eu falo, não. A gente faz o nosso expediente, a gente ganha dinheiro dessa forma e a gente tem essa liberdade por causa disso, disso e disso. Então, vou até pegar o gancho no que você está falando. Afinal, como é que você ganha dinheiro para o seu sustento, seu e da sua esposa, porque você disse que é casado, né? Sim, hoje nós já somos nômades digitais aí há provavelmente 4 anos, 3 anos full time. Hoje eu sou treinador e mentor financeiro, então tenho ali algumas consultorias personalizadas, onde a gente ajuda famílias e pessoas a se organizarem financeiramente, ter mais liberdade geográfica. E também através dos nossos cursos online, para as pessoas que não têm acesso a uma mentoria personalizada, elas têm também o conteúdo online, onde tem todas as aulas ali para que ela gere essa transformação na vida financeira dela. Normalmente os seus clientes, os seus alunos são do Brasil ou não necessariamente? São de qualquer lugar do mundo. Hoje eu tenho clientes em Portugal, no Brasil, Estados Unidos, África. A internet te possibilita isso. Ela não gera distância, e sim aproximação. E isso é muito interessante. Não necessariamente a pessoa precisa estar presente para poder te passar ou te ensinar e transformar a sua vida. Apenas com o recurso de internet, um celular, um computador, sim, e conhecimento, claro, a pessoa consegue ter acesso a tudo isso. E você, Rafael, como é que você ganha a vida aí? Da onde você tira o dinheiro para se sustentar? Há diferentes fontes, né? Como eu tenho meus canais no YouTube, né, isso também, o YouTube em si já traz uma fonte de renda em dólar, né, o que é interessante agora devido à desvalorização do real, você tem essa renda em dólar, mas não só o YouTube, porque como os vídeos são assistidos por muitas pessoas, muitas empresas querem anunciar produtos, também querem fazer parcerias, né, com o influenciador digital, então isso traz mais uma fonte de renda, pode ser em real, pode ser em euro, pode ser em dólar. E aí tem a questão de ser um infoprodutor, né? Como o Eric, né? Eu também tenho o meu curso de inglês que eu lancei alguns anos atrás, né? Então isso também é mais uma fonte. E depois de toda essa experiência, muitas pessoas perguntando como eu faço para ser nômade digital, nós também lançamos mais um infoproduto que é o nosso curso que ensina justamente isso, né? Como trabalhar de forma remota. Ou seja, para vocês, você até citou uma coisa, Eric, você falou que a distância, não existe distância quando você trabalha com tecnologia, com internet, quando você é um nômade digital, essa distância acaba tendo uma aproximação por meio das tecnologias, é isso, sim, né? Sim. Agora, a pessoa que está nos assistindo em casa, talvez a pessoa olhe para vocês e fale, tá bom, legal, só que eles são jovens, por enquanto esse tipo de vida dá certo, mas e quando eles envelhecerem? Eles não vão ter aposentadoria? Como isso vai ser? Que tipo de resposta você dá para essas pessoas que questionam a aposentadoria na velhice? Planejamento. Se a pessoa começar a fazer o plano de liberdade / aposentadoria desde quando elas iniciam a sua jornada de trabalho, a do nômade é da mesma forma. É questão de planejamento financeiro. Se ela guardar ali mensalmente uma quantia,
por mês. No final de 10 anos, no final de 15 anos, no final de 30 anos, ela vai poder sacar esse dinheiro. Mas desde que ela deixe esse dinheiro investido de maneira inteligente. E sim, isso também é uma aposentadoria. Só tem um outro nome, que nós chamamos de plano de liberdade. Essa é a diferença. Mas você explicar isso para as pessoas é um pouco diferente. Às vezes você tem que mostrar por números que sim, isso é possível. E que, na verdade, você pode conseguir viver com muito mais qualidade financeira se você montar muito bem o seu planejamento de plano de liberdade. Rafael, antes de a gente começar o programa, você até comentou, falou, eu tô aqui de bermuda porque faz tanto tempo que eu não trabalho ali num ambiente mais formal, de escritório, né? Que eu já nem lembrava que tinha que colocar uma calça, assim. Explica um pouco essa coisa da preocupação com vestimento ou com outras coisas que normalmente no escritório a gente tem o tempo todo e que no trabalho de vocês isso daí não é fundamental. Pois é, né? Agora que aconteceu que no escritório eu estava sempre acostumado, né, a me vestir de forma, né, uma maneira mais formal. E depois, né, por anos e anos, isso acabou, né? Então eu fiquei condicionado, né, a me vestir assim dessa forma, de bermuda, camisa e tal. Às vezes está trabalhando em lugares assim totalmente informais, numa praia, né? E aí também surge isso, né? Às vezes em casa há pessoas trabalhando até de pijama, né? Assim daqui para cima a pessoa está de gravata, mas a parte de baixo a pessoa está de pijama, né? Isso acontece. Eu acho que grandes poderes trazem grandes responsabilidades também, né? Você tem toda essa liberdade, mas é bom também você saber gerir essa liberdade, né? Não só como você se veste, mas como você lida com clientes, com o seu planejamento, com o seu tempo, com a questão da aposentadoria também que o Eric citou. É isso, é saber gerenciar a sua liberdade. E o custo de vida? Hoje vocês estão aqui no Brasil, vocês não têm um país fixo, mas às vezes vocês ficam boa parte do ano em determinado país. Como que se dá a escolha desse país onde vocês vão ficar um pouco mais de tempo que outros? Não só o custo de vida, né? Há também preferências pessoais que isso vai mudar de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas gostam de praia, outras gostam de montanha. Mas há também o custo de vida, né? Que é interessante porque muitas pessoas acham que a gente gasta muito dinheiro viajando, mas a verdade é que muitas vezes nós economizamos. Então você sai de um país onde, falando em dólar, né, nós gastaríamos ali $1.000 de aluguel num país caro, e aí você vai para outro onde o mesmo padrão de acomodação você vai gastar $500. Então, o seu custo de vida já caiu, a alimentação também vai ser mais barata, né? Então você até gastou uns $200 de passagem para chegar até lá, mas aí ficando lá 2 meses você economizou $1.000 ou mais. Quando o real estava um pouco mais forte, isso também era bastante verdade para o Brasil, né? Você acabava gastando mais aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, do que você gastaria até em cidades da Europa, né? Agora, com o real desvalorizado, esse conceito tem que ser revisto, né? Porque, principalmente para quem ganha em dólar, né, acho que o Brasil pode até se tornar também um lugar interessante, não só para quem está começando com o nomadismo, mas também para o brasileiro, para o estrangeiro que quer aproveitar o Brasil, que tem muitas coisas boas, né? Claro, isso depois da pandemia, né? Porque acho que o custo-benefício aqui no Brasil também pode ser muito interessante agora para o estrangeiro. O Eric, eu acho até que vocês estavam de passagem marcada para Portugal e os voos foram cancelados. É isso? Qual que é a estimativa de vocês de voltarem para Portugal? Sim, nosso primeiro voo de retorno para Portugal estava marcado para dia 31 de janeiro, foi cancelado e remarcado para o dia 24 de fevereiro, cancelado e remarcada para dia 24 de março. Então, estamos nessa expectativa, porém, segundo notícias, né, de Portugal, provavelmente isso se estenda até pós-Páscoa. Então, a gente já está preparado fisicamente não, psicologicamente para que isso aconteça. Se não acontecer, maravilha, a gente está embarcando, está indo para Portugal. Hoje é minha base geográfica na Europa e a gente está nessa expectativa. Mas como o Scapella falou, hoje a gente pode ir para qualquer lugar e é muito mais tranquilo. Sim. Eric, a pessoa que está nos assistindo nesse momento, às vezes um jovem, que nunca pensou necessariamente que poderia trabalhar fora do país e que agora, entendendo aqui um pouquinho mais do nomadismo digital, ela pensa nessa possibilidade. Que tipo de conselho você daria para esse jovem que está nos assistindo? Primeiro conselho que eu dou para ele é preparo. Ele tem que se preparar. Saber o que quer. Saber o que quer é um fato muito importante, porém muito complicado de se decidir. Então,
se você se preparar, quando você tiver mais norte, mais clareza, eu vou usar, mais clareza daquilo que você quer, da onde que você quer, aonde você quer chegar e aquilo que você vai viver, já está meio caminho andado, sabe? Então, o primeiro conselho que eu dou para ele, se prepare, principalmente financeiramente, que a gente sabe que para viver experiências, você precisa ter dinheiro. Isso é um fato, né? Eu bato sempre nessa tecla, porque realmente a gente viu muita gente que gostaria de começar e por esse motivo, por falta de planejamento financeiro, acabou desistindo ou não vivendo, ou falando, isso não dá certo, né? Isso só dá certo para alguns e, na verdade, pode dar certo para todos, desde que todos façam aquilo que tem que ser feito. Então, o primeiro conselho que eu dou para eles, com certeza, é prepare e saber aquilo que é viver. E você, Rafael, que conselho você daria para um jovem que nesse momento começa a pesquisar sobre o nomadismo digital e que de repente tem vocês dois espelhos para seguir, para trilhar esse caminho? Tudo isso que o Eric falou do planejamento, mas a aquisição de habilidades importantes, né? Começando com o inglês, claro que eu sou suspeito para falar, mas o inglês não só para quem viaja para países de língua inglesa, mas por todo mundo. É a língua universal. Vai abrir muitas portas para você fazer negócio com o mundo. Então, o inglês é muito importante. Aí, depois disso, você vê as habilidades que você quer conquistar. Pode ser programação, pode ser habilidades que têm valor para o mercado, que muitas empresas, muitos clientes estarão interessados nos produtos, nos serviços, que essas habilidades te possibilitarão a fornecer. Então, desenvolva essas habilidades num nível que você vai conseguir, né, oferecer serviços e produtos, né, para empresas e para pessoas. Então, você vai ter um conjunto de habilidades com o planejamento que o Eric falou e com isso você já está em meio caminho andado para se tornar um nômade digital. Na sua opinião, Rafael, qual que é o futuro do nomadismo digital? No Brasil é algo que ainda muita gente nem conhece. Lá fora é mais conhecido. E o que você acha que vai acontecer no futuro desse segmento de trabalho? Agora está ficando mais popular. Em Portugal ainda muitas pessoas não conheciam. Na Estônia, quando nós estivemos lá antes da pandemia, já era bem conhecido. Mas é difícil prever agora porque a pandemia também vai trazer muitas mudanças, né? A pandemia popularizou o trabalho remoto, só que ao mesmo tempo isso vai mudar como que nós viajamos, né? Que também é parte essencial aí do nomadismo digital. Então, com isso, eu acho que agora uma das mudanças que nós vamos ter é você ter a vacinação para poder viajar, talvez. Isso vai possibilitar muitas coisas. E para você, Eric, como você vê o futuro do nomadismo digital? Eu vejo que essa tendência não vai parar por agora. Eu acho que ela vai só aumentar cada ano, a cada um ano ela vai evoluir 5 anos. E eu acho que eu estou jogando até baixo esses números aí. As pessoas provaram um gostinho. Sabe quando você come aquele doce bem gostoso? Claro, eu sou fã de doce, eu sou suspeito para falar. Mas quando você come aquele doce que se apaixona, exatamente isso. As pessoas tiveram um gostinho de como é ter liberdade para trabalhar sem precisar bater o ponto, sem precisar colocar uma roupa formal. As pessoas entenderam que elas, entregando o resultado, elas serão remuneradas. E isso de qualquer lugar. Quem é que não gosta disso? Quem tem liberdade, trabalhar de onde quiser, poder ser remunerado por isso. E trabalhar com o que gosta. Isso eu acho que é um combo bem completo, né? Então, eu acho que a tendência é só aumentar e a internet e os números estão aí para falar por si só, né? Eu acho que isso vai aumentar muito, muito, muito. E como o Scapella estava falando sobre desenvolver habilidades, se você conseguir desenvolver habilidades remotas, né? Isso com certeza vai te possibilitar dar grandes voos, grandes voos. Então, eu acho que a tendência do nomadismo digital é uma era que veio para ficar. Eric, uma curiosidade. As empresas tradicionais que acabam precisando contratar, às vezes, prestadores de serviços e, de repente, entre esses prestadores de serviço tem alguém que é um nômade digital. Existe algum tipo de preconceito ou não? As empresas entendem, desde que você entregue o trabalho que elas necessitam, entendem o fato de você estar morando num outro país, de você não ter disponibilidade para uma reunião presencial, por exemplo? Eu acho que existe 2 pontos aqui. Primeiro, a cultura.
a cultura presencial, a cultura de você fiscalizar o que o funcionário está fazendo. Isso sim acaba impedindo muita coisa. Mas por outro lado, isso acaba, né, com a era que está chegando agora e pelos últimos acontecimentos, eu acho que isso vem se desconstruindo, né? E as empresas, tanto privadas como públicas e etc., estão cada vez mais entendendo que não é você estar ali fiscalizando que vai gerar o resultado para a empresa ou simplesmente a pessoa precisa estar aqui para poder resolver o problema. Eu acho que os números estão aí dizendo para todo mundo, e eu acho que as empresas estão se renovando, né? Se desconstruíram para se reconstruir nessa nova era que está chegando. E eu acho que isso vai dar muito certo, na verdade. Rafael, quantos países você já passou trabalhando como nômade digital? Como nômade, 27. Total 37, né? Mas como nômade, 27. Tá. Conhecendo diferentes culturas, se relacionando com pessoas ali dos mais variados estilos. Sim, é interessante que com o nomadismo, né, você pode ficar mais tempo no país. Né? Ao invés de ficar um dia como um turista ou 2 dias, né, e ter aquela pressa de voltar, né, para o seu trabalho, para a sua cidade, você pode ficar mais tempo, né, interagir mais com as pessoas, viajar sem pressa, né, ter aquela rotina no país, pegar o transporte público, ir para os restaurantes onde as pessoas locais comem, aprender um pouco da língua também. Você pode viver ali, ter uma rotina no país, então você consegue se aprofundar um pouco mais na cultura local. E você, Eric, quantos países você já visitou trabalhando como nômade digital? Trabalhando como nômade de 13 países e já conheço ao todo com a minha esposa, né, eu e minha esposa, 17. E 13 também com motorhome, porque nós temos um outro personagem aí, né, que é o nosso motorhome. E a gente é completamente slow travel. Então a gente não tem uma rodinha no pé, nos pés aí como Scapelli, como os outros nômades. A gente gosta realmente de se estabilizar no lugar, de se aprofundar na cultura local, de entender, de perceber algumas coisas que estão acontecendo ali. Então a gente vai mais devagar mesmo, slow travel, e por enquanto 17 e deixa acontecer. Eric Ribeiro, nômade digital, muito obrigado pela sua presença aqui no Alesp Cidadania, trazendo para a gente essas informações, passando muitas vezes para o espectador uma informação nova, muitos deles nem sabiam o que era o nomadismo digital e agora você os ajudou a entender um pouco melhor a respeito do assunto. Muito obrigado. Eu que agradeço você, Fábio, pelo convite e pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do nosso lifestyle. Muito obrigado. E a você, Rafael Scapella, também. Muito obrigado aqui pela sua presença no Alesp Cidadania, por todas essas informações que você trouxe aqui para os nossos espectadores. Fábio, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Termina aqui mais um Alesp Cidadania. E você já sabe, todos os nossos programas podem ser vistos e revistos também no YouTube. É só você entrar lá, digitar Alesp, todos os nossos programas ficam arquivados lá, para você assistir no momento mais conveniente para você. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.